Tchum. Então vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, Lu Santos. Ela trabalha com hipnose clínica, ela usa PNL, e é terapeuta especialista em dor física e emocional, e também instrutora de meditação e nutrição comportamental. E nessa aula, em especial, Lu Santos vai falar sobre a importância de entender que todas as emoções têm função positiva. E vai falar também sobre o acolhimento dessas emoções. Dito isso, o tema de hoje é as emoções na preservação da vida. Mas antes de dar a palavra para a nossa convidada, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Lu, passo agora a palavra para você. Obrigada, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas que já me conhecem, algumas que não, mas que a gente possa ter uma noite de troca valiosa, que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou, né? Com mais recursos principalmente emocionais. E eu quero, mais do que uma aula, eu quero que o nosso encontro hoje seja uma experiência vivencial, uma troca, né? Então, eu vou abordar algumas coisas e quero que vocês também troquem essa experiência comigo sobre os assuntos que eu vou levantar. Lu, eu esqueci de perguntar para você, você vai precisar compartilhar a tela? Não vou. Okay. Eu só tenho aqui uma direção da minha fala para não me estender muito, mas não vou compartilhar nada. Ok. Nada visual. Quero compartilhar muita coisa. Perfeito. Como instrutora de meditação e falando sobre emoções, eu quero que a gente já inicie com uma vivência fisiológica. E eu levo isso para todos os meus clientes, eu tenho aqui entre vocês pessoas que já fizeram terapia comigo e vivenciaram isso na prática, e é uma coisa que eu coloco em todas as sessões terapêuticas, que o nosso corpo, ele é um reflexo da nossa emoção. E o nosso corpo também pode influenciar na nossa emoção, então é uma via de mão dupla. Então, para começar, eu sempre falo assim, se coloque numa posição onde você possa silenciar o teu corpo. E o que é silenciar o seu corpo? É você deixar ele de uma forma tão confortável que ele não vá te chamar atenção, que ele não vá buscar o seu foco para ele. Então, às vezes, uma perna cruzada começa a formigar e você começa a se movimentar e fica desconfortável, o cabelo está quente e você começa, enfim, busque alguma coisa que você possa realmente silenciar. E o teu corpo, quando você vai praticando esse silenciamento, ele vai trazendo outras posições, outras coisas vinculadas a esse silenciar do corpo, ele vai entendendo aonde você quer chegar. Então, eu silencio o corpo, e quando eu silencio, parece que já vem uma respiração profunda, sabe? Do ar
entrando e saindo. E quando eu faço isso, parece que meus ombros já relaxam. E eu vou entrando num estado de presença. E nesse estado de presença, eu consigo ter mais foco, ter mais concentração, receber, estar mais aberta para receber todo o conteúdo, para que a tua própria mente traga ideias sobre aquilo que está sendo falado, porque a gente tem registro de tudo na mente da gente, né? Tudo que a gente ouviu, leu, sentiu, viu, percebeu, cria um registro na nossa mente. E quando cria esse registro, fica lá nessa biblioteca. E se esse assunto vem à tona e somente vê conexão nisso, ela traz isso para você. Eu sempre brinco que é igual quando você quer achar uma chave. Onde que eu coloquei a chave do carro? E aí você fica assim, naquele momento de tensão, né? Vou buscar onde está a chave, e aquela movimentação. E você não consegue trazer à mente onde você pôs. Aí você fala, nossa, estou tão esquecido, estou tão isso, tão... Aí você já começa a se rotular, ancora esse rótulo, né? Falando, nossa, minha memória está péssima, né? E você pode fazer diferente. Você pode, nesse momento, fazer isso que a gente fez. Silencia o corpo, respira profundamente, relaxa. E só solta toda a tensão e aquilo vem. Ah, tá em tal lugar. Porque a mente entrega o que a gente necessita. Ela tem todos os registros lá. Então é isso. Começamos concentrados e focados. E a primeira parte da filosofia é falar sobre consciência. E se você buscar uma divisão de como a consciência pode ser diferenciada, né? Partes da consciência, como que ela pode ser dividida, você vai achar vários autores com várias divisões diferentes. Eu trouxe aqui uma divisão que faz sentido para mim. Eu nem vou trazer quem que é o autor, porque para mim agora é mais importante a ideia do que a autoria. Então, a consciência, ela pode ser dividida em consciência individual. E o que seria a consciência individual? Aquilo que, ao longo da minha vida, eu vou experimentando, eu vou percebendo, eu vou vivenciando, através dos sentidos. Então, as coisas que eu vi me despertam uma consciência, as coisas que eu ouvi me desperta outra forma de ter essa consciência. Tudo que eu percebo através dos meus sentidos cria um registro e uma consciência individual. E quem conhece um pouquinho de programação neurolinguística vai saber que isso diz respeito ao mapa da pessoa, né? Então, falar consciência individual significa falar do mapa da pessoa. Então, cada pessoa tem uma consciência individual, tem o seu mapa. A outra divisão da consciência é a consciência coletiva, que é a percepção, através dos sentidos também, mas de um grupo. Se a gente falar aqui do nosso grupo, onde a maioria é hipnoterapeuta, a gente tem uma consciência coletiva, porque a gente tem ideias que nos unem. E aí você se vê falando coisas e ouve o outro falando outras coisas e fala, nossa, é isso mesmo. E aquilo vai te reafirmando, né?
vai trazendo isso que é coletivo. E isso pode ser não só num grupo como hipnoterapeuta, mas a gente pode falar de uma consciência coletiva, por exemplo, na preocupação contra o Covid. A gente sentiu isso muito, né? Uma preocupação geral. E como era uma dimensão muito grande, que ultrapassava fronteiras, né? Não era só no nosso bairro, nem no nosso estado, nem só no nosso país, era uma coisa mundial. A força dessa consciência coletiva é muito grande e causa diversas emoções coletivas, às vezes emoções de medo, de ansiedade, de insegurança. E aí a gente tem de acordo com esse autor, com essa ideia, a gente tem a terceira, que seria uma consciência espiritual. E o que seria essa consciência espiritual? Ela vai muito além de uma consciência individual ou uma consciência coletiva. É aquilo que parece que está intrínseco, está dentro de cada um. Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? E o que tem no meio de tudo isso? Né? É alguma coisa que todos buscam. Existe um Deus? Eu consigo me relacionar com Ele? Como que eu faço para relacionar com Ele? Onde tem a porta para eu entrar e falar com esse Criador universal? Ou não? Ou é só uma coincidência cósmica? Houve uma explosão e tudo surgiu. Então, isso tem a ver com a consciência espiritual, né? Que vai além de todo entendimento, que é uma busca, é uma coisa realmente mais filosófica, né? E está dentro de cada um de nós, parece uma coisa realmente inata. E agora, nesse momento, antes que eu entre no outro pilar da nossa conversa, eu quero abrir para vocês falarem um pouquinho do que vocês acham dessas consciências e agregar um pouquinho sobre isso. Se alguém quiser, pode abrir o microfone. Eu vou começar enquanto alguém se inspira aí, né? Eu achei muito interessante, Lu, porque quando você atende um cliente, você percebe que normalmente esse cliente ele está ou muito focado em uma dessas consciências ou totalmente desfocado de todas as consciências. E aí ele entra num desequilíbrio. E quando você percebe isso e você explica isso e traz ele para esse entendimento, né, da individualidade, da coletividade, da espiritualidade, ali você já faz uma psicoeducação e ali você já faz uma boa parte da terapia. Às vezes acontece, infelizmente, de você atender, como já aconteceu comigo, e o cliente nem voltar a dizer que já está legal, já resolveu o problema dele. Acho que já todos, a maioria já passou por isso, né? E, claro, depois a pessoa, às vezes, né, ela pensa melhor e volta. Mas, assim, é o que a minha percepção que você trouxe foi bem interessante, né? Não sei se alguém tem alguma experiência com relação a isso. Vou deixar os outros falar, que senão eu falo muito. E a fantasia, Lu? Que tipo de consciência é essa? Que a gente está dentro de nós e a gente fica imaginando e fantasiando e viajando e trabalhando e desejando? Então, não sei. O que você, quando você fala e a fantasia, o que você está pensando sobre isso? Mas o que acontece? A gente tem
e eu vou até falar isso daqui a pouco, mas a gente tem uma conversa interna constante, né? E também tem uma ligação, Gilson, com a preservação da vida, como eu falei, né? Que é o tema, a emoção como preservação da vida. E essas emoções, elas são inatas, elas vêm já como se fosse um programa de fábrica, né? Aquilo vem. Então, assim, às vezes, o que você chama de fantasia, e no teu mapa, na tua consciência individual, é uma fantasia, para outro indivíduo, é uma realidade. Porque o que a gente crê e acredita é a nossa realidade, é o que está dentro de nós. E é essa realidade que produz as nossas emoções, a nossa realidade interna. Nós pensamos, sentimos, nos comportamos, intencionamos, vem o comportamento, e esse comportamento repetitivo vira o caráter, né? Não sei se era por aí que você estava pensando em ir, Gilson. Não, eu estava pensando justamente como uma fuga intencional, né, da consciência. Ou seja, alivio minha consciência quando posso fantasiar sobre ela. Esse aqui era o meu pensamento. Ou seja, não posso estar perto da Lu Santos, mas posso pensar sobre isso. Posso imaginar como seria legal estar do lado dela ali, batendo um papo. E a gente fantasia, né? A cabeça da gente vai, que não tem limite no universo. Que tipo de Então, mas consciência é essa? essa fantasia, ela é a alimentação do que a tua mente cria. Então, ela cria algumas coisas, uma conversa interna, uma historinha, ela vai criando uma historinha, né? Você vai ouvindo essa historinha. E ao invés de você ser o senhor da sua vida, você deixa essa historinha dominar por alguma necessidade pessoal. Então, assim, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vocês já ouviram aquela frase, nós somos o que pensamos? E o que vocês acham disso? Nós somos o que pensamos ou não? Não. Eu acho que a maioria fez assim, não. E realmente não. Por quê? Porque a mente, o cérebro, ele, como o coração bombeia o sangue, o cérebro cria pensamentos. É uma das funções dele. Ele gera pensamentos constantemente. Mas você é a pessoa que direciona. Não, isso eu não vou colar nesse pensamento. Ele vai e passa, e você deixa ele passar. Quando você gruda no pensamento e vai alimentando, acho que aí cabe a fantasia. Você se deixa dominar por essas ideias que vêm. E ela vai criando vida, né? E você vai acreditando naquilo. Você vai pondo lenha na fogueira. Né? O pensamento vem e você vai criando uma história. Mas esse direcionamento que você dá é uma escolha sua, por algum motivo. E provavelmente algum motivo que diz respeito a outra questão. Não a realidade, por isso que se chama fantasia. Eu acho que é por aí. Às vezes questões, você falou há outras questões, normalmente alimentada por outras questões, até da infância ou do sistema que a pessoa vive, e uma série de coisas que alimenta, né, essa fantasia. Assim,
minha percepção. A Cristiane, ela falou algo que eu achei interessante ali. Ela falou assim: eu percebo que hoje a maior parte está focada na consciência individual, uma espécie de egocentrismo. É mais ou menos, porque você vê aquele caso que teve da ansiedade coletiva, não é individual. Então, talvez é individual, mas às vezes o individual está tão perdido que ele se cola na coletividade do que se passa, né? Não sei, é algo bem... É que anda junto, né? Não dá para falar assim, eu estou no individual, ou estou no coletivo, ou estou no espiritual. Claro que tem modulação de cada consciência, né? E você tem a capacidade de modular, né? Se você percebe que a consciência coletiva está levando você, indivíduo, para um lugar que você não deseja ir, você tem como direcionar. Por exemplo, voltando à pandemia, se a pessoa fica no noticiário ouvindo números, entrando naquele senso comum de desgraça, de tragédia, isso vai te levar para um caminho emocional. Por quê? Porque aciona a química do corpo, né? Você se tensiona porque você se sente ameaçado, e aí a emoção surge e você vai alimentando aquilo, como eu falei, põe fogo na fogueira, assistindo mais, assistindo no dia seguinte, ouvindo, reproduzindo aquilo para os seus amigos, né? E vai criando força. O outro pilar que eu queria falar é o que é feito, o que vem, que programação nossa vem de fábrica, né? Traços de personalidade. Então, vocês têm aí, a gente tem uma centena, milhares de testes de personalidades. E se você faz esses testes, você vai perceber que você acaba tendo um pouquinho de cada característica, mas acaba te direcionando mais para por causa da pontuação, tal. Mas tem alguns traços que você nasce com eles. Se você fizer aos 7 anos esse teste e fizer aos 90 anos o mesmo teste, alguns traços são predominantes e eles se conservam durante toda a sua vida. Então, traços de personalidade são inatos, vêm com você. Por que é assim, Lucimar? Não sei. Porque o Criador criou dessa forma, veio de fábrica, né? E a outra coisa são emoções que alguns chamam de básicas, outros de emoções inatas, que são emoções que vieram com uma função. Se elas existem e vieram de fabricação, elas vieram com uma função. E quais são essas emoções? Raiva, alegria, tristeza, medo, afeto, desafeto. Esse afeto, desafeto, às vezes fala de nojo, né? Repulsa e... Gente, qual que é o inverso de repulsa? Atração. Atração ou repulsa, né? Então, essas emoções são emoções que vieram de fábrica. Então, elas têm uma função. Agora, o que faz um ser humano ser diferente a partir de uma circunstância? Agir diferente, sentir diferente. Então, assim, vamos pensar numa situação de uma coisa boa, vai. A gente vai passear num lugar e lá tem esportes radicais. E a gente vai ver. E a gente fica diante de um morro imenso e onde você vai pular de asa delta. Imagina você nessa cena.
Sinta o vento. Tá fresco o vento, porque é bem alto o lugar. Você sente teu corpo ficar gelado. Aí começa até a dar um tremorzinho assim. E aí você percebe que uma pessoa vai pular. E para pular, tem que dar uma corridinha antes. E você é orientado a não desistir, porque senão causa um acidente. A partir do momento que começou a correr, você tem que pular. E aí vai, aquele frio na barriga. Nessa situação, aqui nesse grupo que nós estamos agora, vai ter gente que fala assim, de jeito nenhum, nem pensar nisso. E outros falam, nossa, eu queria passar por essa experiência. O Josué já falou que o coração dele já saiu pela boca aqui. Ótimo. Então, o que acontece? Por que somos assim diferentes? Né? Se temos as mesmas emoções, né? Porque tem coisas que são personificadas. E você pode modular, você pode decidir a falar assim, sim, eu tenho medo. Agora, isso vai me pôr em risco realmente? Sim, tem um risco. Esse risco pode ser... eu posso dimensionar esse risco, talvez tenha estatística, né, de quantas pessoas foram pular e caíram e morreram. Deve ter uma estatística sobre isso. Mas o que leva um ser humano a decidir, não, eu quero correr esse risco, eu não quero correr esse risco? É a modulação do medo. Então, quando um cliente chega no seu consultório ou online para você atender, é importante as histórias que ele vai contar, as circunstâncias? Ou são as emoções que são importantes? Porque em circunstâncias iguais, as pessoas agem de forma diferente. Aí eu abro de novo. Porque eu vi pessoas falando não são importantes e pessoas falando são importantes. Circunstâncias, histórias, o cliente vir e te contar, isso está acontecendo assim, assado, nananana, é o que te interessa? Acho que partindo do pressuposto, se a pessoa está interessada ou não nesse assunto, ela vai gerar uma certa emoção, diferente de outra que não está nem aí, o assunto não está nem ligando para isso. Eu acho que fica diferente nesse sentido, né? Pela história da pessoa, você já vai ter uma percepção se essa pessoa é uma pessoa com um grau de medo maior ou menor. Eu conheço pessoas que tem medo de tudo. Né? E isso engraçado que normalmente é uma característica familiar, vamos dizer, aquela família, eles têm medo de tudo, né? E aí eu conheço uma família que tem essa característica do medo. Eu conheço uma outra característica que ela é inflamada. Eu vou meio que classificando a minha mente, né? Nossa, essa família todo mundo é inflamado, porque tudo é motivo de agito, de polêmica, né? A emoção deles está sempre assim, né? Então, assim, cada indivíduo ele traz aquela característica e normalmente o meio familiar, o meio que ele vive, pelo que eu percebo, tem aquela característica. E aí você encontra algumas pessoas que falam assim, não, a minha família todo mundo tem medo, mas eu não quero ter medo, eu vou querer mudar isso. E aí, de repente, esse cliente ele vem para você e fala que está incomodando, que aquilo ali está chegando a um ponto que ele vai trabalhar com uma coisa que aquele medo está atrapalhando ele. Sim. Né? Levantando, por que eu levanto essa situação, né?
porque às vezes a gente fica investigando histórias, circunstâncias. E às vezes a gente percebe que a gente não chega a um lugar. E às vezes a gente vai para as emoções e a gente... Claro que uma conversa inicial, porque a palavra, né? A pessoa sempre vai, mesmo estando muito no racional, ela tem um ato falho, e aí ela te entrega o que ela está segurando só para ela, né? Então, se você é um terapeuta com uma escuta muito boa, e você consegue tirar o seu mapa de campo, e a gente vai falar sobre isso, porque o terapeuta que não conhece as suas próprias emoções, coloca o seu mapa dentro da terapia. E às vezes nem se dá conta. Então, você fazer uma anamnese com uma escuta muito boa e tirar essas coisas que por um ato falho o cliente entrega é muito positivo, mas você ir atrás de emoções e a hora que você encontra a emoção, você trabalha aquilo, é onde você tem um resultado mais positivo. Agora, as nossas dores acabam levando a nossa missão. Eu falo muito isso, né? Isso é um mapa meu. Não sei se eu estou certa ou errada. Mas às vezes você vai por amor, mas muitas vezes é pela dor que você chega, né? E quando você chega à decisão de eu vou ser um terapeuta, porque eu fui ajudada, mas eu fui ajudada em uma área e esquece que existem outras emoções a ser trabalhadas, você contamina a sua sessão terapêutica. E eu vejo isso muito. Por quê? Porque eu passo com muitos terapeutas. E vejo que contamina, que não, né? Então, assim, não que eu não faça isso, eu me policio todo o tempo, mas como que eu consigo fazer cada vez mais eu ter uma distância, eu conhecendo as minhas próprias emoções? Sabendo o que me dá medo, modulando o meu medo, sabendo o que me causa tristeza, modulando a minha tristeza, sabendo o que me traz alegria, o que me dá raiva. Tristeza e raiva estão muito presentes nos nossos consultórios, não é verdade? E eu não vou abrir para cada emoção, mas vamos falar um pouquinho da raiva. A raiva, ela tem uma função belíssima, que é defender os seus valores, o que você acredita. Então, ele te dá essa gana, essa força de você encher o peito assim, ir para frente e enfrentar, defendendo sua ideia, sua prole, sua família, seus princípios, suas crenças, seus valores. Agora, por que tem que ser modulada? Porque quando você não modula a sua raiva, a mesma raiva que te dá força, ela te fragiliza. Te fragiliza como? Pela indignação. Ah, não acredito que esse cara acredita em constelação. Que absurdo! Por quê? Porque eu estou pondo o meu mapa. Como que acredita nessa ideia? Aí é a raiva te tomando. Por quê? Porque a raiva também representa a sua impossibilidade
de lidar com aquela situação. Por que uma criança sente raiva quando o pai espanca? Porque ela não consegue lidar com aquilo. Ela não entende por que o pai está batendo, o que eu fiz? E o pai, por que o pai bate? Porque ele também não consegue lidar com, ou tem entendimento daquela situação, e ele fala assim, não, eu tenho que fazer algo, é minha incumbência educar meu filho. E ele aprendeu em algum lugar que a educação vem pela vara. Aí entra crenças religiosas, crenças familiares. Então, todas as emoções, elas têm essa bipolaridade de ser fantástica, veio para te preservar mesmo, né? O medo, te proteger, te poupar de ser ferido, de ser mutilado, de ser morto. E o medo pode quando você vê, tem níveis de medo, né? Você vê ali um perigo, mas o perigo está bem distante. Dá tempo de fugir. Então, o medo que te motiva, que te dá força para fugir. Às vezes, o medo tá, o seu agressor, o seu desafio, o seu oponente está muito próximo. Então, o medo também te dá força de perceber que não, eu tenho capacidade de lutar. Então, o medo te dá força para lutar. Ou ele te paralisa porque você não vai conseguir lutar, você não vai conseguir fugir. Então, a única coisa que resta é você ficar quietinho, estado de morto. A natureza faz isso, né? Tem um monte de bichinho que se finge de morto, né? Quando não tem capacidade para... A natureza é linda. Ela ensina muito. Então, agora, vamos pensar num medo que está distante, mas você enxerga ele perto. Que é aquela pessoa que sai do estado de presença e vive no futuro. Então, o que causa esse medo sem modulação? Ele te causa ansiedade. Então, eu não vou falar de cada emoção, mas vamos pensar assim, o que a gente tem que fazer com as emoções do cliente que está na nossa frente? Fazer ele entender que elas têm que ser acolhidas, que não tem emoção ruim. Todas as emoções têm uma função, e uma função boa de preservação. O que você, terapeuta, tem que fazer por esse cliente é entender em que modulação está. Está muito elevado esse medo? Está muito baixo? Como que eu vou fazer ele chegar no equilíbrio? Então, é isso. Deixa eu ver se eu não saio muito aqui da minha proposta. Enquanto você está vendo aí, a Cris escreveu aqui no chat que a raiva está ligada à injustiça. É bem interessante, né? Uma percepção. E a Gi colocou aqui, na ânsia de querer resolver sem melhores recursos, a violência se instaura. Quando a pessoa está com raiva, né? Sim. É exatamente. Então, mas essa injustiça é aquele caso, exatamente, é uma percepção de ver o que eu falei, que é assim, a pessoa tem valores, e esses valores estão sendo ameaçados de alguma forma, e você acha que como está fazendo aquilo? Não cabe isso, não cabe no meu valor. Então, é injusto, né? Se no teu valor está
que você fez uma coisa importante para aquela pessoa e ela tem que te dar alguma coisa em troca, mesmo que implicitamente isso, tá? Você fala, não fiz não tinha intenção de receber nada, mas como que ela faz isso comigo já que eu dei tanto para ela? É um valor que está lá, uma crença sua, mesmo que não seja verbalizada ou esteja a nível de consciência. Ah, me deu gancho para eu falar uma coisa super importante. Não esteja a nível de consciência. Por quê? Porque a consciência só tem 7% do nosso comportamento. A nossa consciência racional, ela só tem influência em 7% do que é o nosso comportamento. 35% é nossa consciência emocional. E 55% é nossa consciência instintiva, é nosso instinto. Aquele sistema reptiliano, né? Então, como que a gente vai trabalhar um cliente só no blá, blá, blá? A Sônia trouxe uma questão interessante. Ela disse que ela tem uma cliente que vive presa entre o bem e o mal. A crença e a religião é muito forte no ambiente familiar e toma uma dimensão que é capaz de paralisar. A paralisia que você falou há pouco. Sim. Todos os dogmas, né? Então, isso também é outro ponto que me dá um gancho para já ir partindo para os finalmente, no sentido do que é importante o terapeuta oferecer para o seu cliente. É o aumento da percepção. Ele perceber que essa cultura de certo, errado, bom e mal, luz e sombra, é uma falha, cultura... Né? Oi? É um tanto falha, né? Vamos dizer assim, o Então, prejudicial na circunstância que ele está vivendo, né? Que ele tem que rever os valores, rever a cultura, talvez. Então, ele faz a pessoa, ele instiga muito a culpa, o julgamento, a avaliação, a crítica, né? Então, quando a gente tem essa polaridade e a gente não acolhe a gente como um todo, né? Nossa, eu faço tudo errado, o que eu estou pensando está errado, eu não me aceito, né? Por que que eu não me aceito? Porque eu aprendi, porque alguém me falou, nossa, isso está errado o que você está fazendo, não faz desse jeito, olha o que vai acontecer, o que vão pensar. Essas coisas que a gente vai percebendo através da audição ou de um olhar, né? Um olhar repreensor. Isso tudo torna a gente, faz com que a gente seja muito frágil, porque a gente não se aceita, a gente não se acolhe, a gente não se ama, a gente só tem um olhar crítico para nós mesmos, né? Nossa, eu falei desse jeito, o que será que vai pensar? Nossa, será que... Então, é só será, aquela avaliação constante, aquela crítica constante, aquele julgamento constante. E aí, essa pessoa que foi muito julgada, criticada, avaliada, ela começa a criticar os outros, avaliar os outros, julgar os outros. E ela nem se dá conta, né? Tem uns comentários aqui interessantes. Primeiro, o comentário do Gilson aqui, que eu acho que daria pano para manga. Sentir raiva é fácil,
Mas sentir raiva pela pessoa certa, na medida certa, pelo tempo certo, não é fácil. Eu não entendi essa fala. Se ele puder Sentir, explicar. Vai, Gilson. Essa fala é de Aristóteles, viu? Ele dizia isso. Sentir raiva é fácil. Agora, sentir raiva pela pessoa certa, na medida certa, no tempo certo, na quantidade certa, do jeito certo, pelo tempo certo, isso não é fácil. Porque a raiva, segundo aquele pensamento, ela se alimenta da raiva. A raiva se autoalimenta. Então, quando você tem raiva, você não tem raiva de um objeto. Você está com raiva. Então, o gatinho que não tem nada a ver passou pela sua frente já levou um safanão, né? O seu filho começou a chorar no mercado, já levou um cascudo. Você está com raiva. Sim. Então, Qualquer coisa é motivo. Isso está no livro do Daniel Goleman, né? Inteligência Emocional. Sim. E ele diz: a melhor coisa a fazer nessas horas é você se assenhorar do seu sentimento. O que eu estou sentindo é raiva. Oba! Agora eu vou explodir se eu quiser. Né? Já sei o que eu estou sentindo. Então foi só essa a menção que eu fiz, porque essa frase é do Aristóteles, incrível, mas é dele. Sim, não, mas veja bem, olha, sentir raiva é fácil, ok. Mas sentir raiva pela pessoa certa, isso é um julgamento. Qual que é a pessoa certa para sentir raiva? Ainda bem que eu pensei isso antes de você falar que era Aristóteles, porque eu falei, quem sou eu para contestá-lo? Porém, é um julgamento. Quem que é a pessoa certa para a gente sentir Alguma raiva? coisa provocou raiva em você, ou alguém, né? Sim. Este alguém deveria ser o objeto exclusivo da sua raiva. Só que não. Você esparrama, entendeu? E foi isso que ele quis dizer, eu acho. Sim. Então, é o estado de presença, por isso que eu amo a meditação. Eu adoraria só ficar ensinando meditação. Além de ensinar, é praticar, né? Porque assim, você só consegue tomar consciência das suas emoções em estado de presença. Quando você para, respira, deixa a mente trazer as coisas, mas deixa ela levar embora também. E aí você percebe, estou com raiva. Aí você pergunta para a sua mente mesmo, o que está me deixando com raiva? E espera. Você não busca, você espera. E a gente está numa cultura, isso é contrafluxo, né? Porque a gente está numa cultura de ter que buscar tudo. Você tem que buscar cliente, você tem que buscar informação, você tem que buscar dinheiro, você tem que buscar cultura, você tem que buscar visualização, você tem que buscar curtida, né? E como seria bom só esperar. Não só esperar, mas você ter o tempo de espera. Você faz e espera, porque vem. Eu diria que é restaurador. É restaurador, eu acho. Eu gosto também. Eu acho que o problema de hoje em dia é o tempo, né? Todo mundo vai atrás de alguma coisa porque o esperar hoje é uma palavra assim que parece que você não pode esperar. Não dá tempo para esperar. Então, por isso que parece que a gente está naquela dinâmica de estar sempre indo atrás, porque não dá para esperar. Consciência coletiva, né? Eu tenho o quê? Isso é consciência coletiva. Eu tenho o quê hoje? A maior consciência coletiva é eu tenho o quê? Quem falou que você tem alguma coisa? A Gi falou sobre certo versus errado, que é igual um julgamento moral. Às vezes eu fico pensando o que está certo e o que está errado, né? Eu costumo dizer que nada
que nada é certo, que nada é errado. Tudo vai depender do momento que a pessoa está e da circunstância. Então, quando uma pessoa vem assim, mas eu fiz, ou eu estou fazendo errado, ou isso está certo, ou isso está errado, ou isso é bom ou ruim, até o bom ou ruim depende, porque às vezes o que você diz que é ruim, daqui a algum tempo você vai ver, caramba, como é que essa coisa foi, né, bom para mim, né? Depois que passa que a gente vê. E assim que a gente reflete, né? Então, assim, você trazer o cliente para essa reflexão que, na verdade, você está passando por um processo de amadurecimento, né? É algo assim. Eu adoro filosofia, então, Lu, e se deixar, entendeu? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Então, Ô, Lúcio, eu assim, posso dar mais um pitaquinho, sim, pequenininho? claro. Nos estudos que eu venho fazendo, há quem considere nojo uma emoção básica, tá? Que nos protege daquilo que poderia fazer mal, né, ao Sim, nosso corpo. sim. Como você não mencionou, eu estou falando, o que você pensa disso, né? Considera isso realmente uma emoção, um nojo? Não, eu mencionei, alguém Ela ouviu? Eu mencionou. mencionei sim. Eu falei que eu coloquei como afeto e desafeto, e falei que algumas pessoas viam com nojo, e ainda falei da atração e repulsão. Tudo está englobado no mesmo, afeto, Desculpa a minha falta de desafeto, atenção, perdão. mas falei sim. E sim, é de preservação, porque, por exemplo, você está é uma coisa, numa floresta, e você, através do sentido olfato, você cheira alguma coisa que te causa repulsa, pode ser alguma coisa que tem um veneno que vai te trazer algum mal. Fazer Então, algum mal. isso. Então, sim, é uma função, uma emoção inata, básica. Agora, claro que essa emoção em específico, ela, ela traz muita coisa com cultura envolvida, né? Então, ela tem uma ligação com cultura muito grande, um laço muito grande, né? Mas os feronômios, os hormônios que geram, Feromônios. como chama? Feromônios. Feromônios. Então, eles existem para a preservação da espécie, né? E você ter atração através dos feronômios, travou aqui, mas através desses hormônios que causam esse sentido olfativo, te traz atração, que faz ter relação, que faz perpetuação da espécie, né? Então, também tem a ver com isso, né? Com o afeto, desafeto, né? Atração, não atração. É que ela é O, relativa também, né? Uma criança, por exemplo, cai uma barata no prato de sopa dela, ela pega a barata, ela tem nojo da barata, joga a barata fora, mas continua comendo a sopa, ela não tem nojo da sopa. eu fico pensando se É relativo. isso aí, de uma certa forma, no meu modo de ver, é aprendido, porque você vê, né? A criança, nós percebemos que é aprendido porque você vê muitas crianças, normalmente as crianças, elas não têm nojo, não têm medo, elas não têm, tem muitas situações que elas não têm, elas aprendem a ter. Elas aprendem a ter o medo ou o nojo da barata, do sapo, e assim como dos objetos que são vistos, das situações que cercam ela, né? Uhum. Então, assim, para mim, até mesmo o excesso, a raiva em excesso, aquela situação em excesso, ela muitas vezes ela é aprendida, Sim, né? Assim como, vamos dizer assim, um preconceito é aprendido, né? sim. Porque você percebe que isso é aprendido, porque com as crianças, a maioria dessas situações elas não têm. Agora, se é aprendido, e se você pega um adulto com uma série
manias, preconceitos e tudo. E esse adulto, ele toma essa consciência de que ele aprendeu, ele se habituou a tudo isso. Ele pode, se aquilo não serve mais para ele, mudar. E nossa função, né, seria essa, né? Sim, porque eu falei das emoções de preservação, que são emoções inatas, vêm, né, como eu falei já, de fábrica, né, vem conosco. Mas as emoções são aprendidas também. Então, vem, mas a modulação, então você quando criança vem com medo, e aí você entra numa família que tem não sei se a palavra certa é cultura, mas uma cultura do medo, tudo tem medo. Ou a mãe, que é muito protetora, coloca isso através de atitudes em relação ao filho. Cuidado, não faça isso, não deixa ele experimentar, não deixa ele usar. Então, um excesso de preservação da mãe gera um medo numa modulação disfuncional, né? Então, todos esses, a gente falou do medo, mas todos os outros, até a alegria. A gente não fala, a gente falou, mas a alegria, ela vem através da sensação de conquista. Então, por isso que existem livros de autoajuda que falam, comemore cada conquista que você fez, porque você ancora a alegria. Né? Então, assim, eu acordei e arrumei minha cama, estou ancorando a alegria. Né? Por quê? Porque eu cumpri já uma etapa do meu dia, já acordei cumprindo uma etapa. E isso que eu estou dando como exemplo já é consciência coletiva, porque é um exemplo que é super divulgado, né? Então, a gente vai reproduzindo. Mas existem outros, né? Você olhar para si no espelho, e eu faço isso bastante com os clientes, e faço ele treinar um olhar de compaixão, de carinho, de buscar o que ele tem de bonito, fisicamente e também emocionalmente. Quais as emoções que você vê em você que são bonitas, né? Traz elas. Tem uma coisa legal, que eu aprendi recentemente, eu achei e ancorei isso daí que eu vou passar para vocês. Essas emoções básicas, elas podem ter, todas têm, na verdade, um reflexo fisiológico, e a gente pode brincar de trabalhar com isso, né? Então, se coloquem aí, para a gente já encerrar, que são 22 horas, mas vamos fazer essa brincadeira. Se coloquem sentado naquela posição de relax, tranquilidade, zen, estado de presença. E busque uma lembrança sua qualquer, ou que você presenciou, ou que você vivenciou, que você observou, de um estado de raiva. O que o corpo faz no estado de raiva? Traz isso para o teu corpo agora. Sinta esse estado de raiva. O que teu corpo faz? A Marcinha falou que trava os dentes. Alguém mais compartilha aí qual que é a sensação de raiva? O corpo. Aumento de oxigenação, palpitação. Mas vocês conseguem visualizar que quando vem a raiva vem um impulso? O impulso para onde? Né? Eu até travei o dente, igual a Marcinha falou. Né? Para frente.
Você quer avançar na pessoa, né? Você quer... Isso é o raiva. Quando você tem medo, traz a emoção de medo rapidinho, só pensa, medo. Isso, o que vem? O distanciamento, né? Você vai para trás, enquanto a raiva você vai para frente, o medo você vai para trás, porque você quer distanciar, né? Você se encolhe, vai para trás. Essa é a fisiologia do medo. Quando você está alegre, qual que é a fisiologia? Traz aí. Vai para cima, né? Tá alegre? Vem um movimento que é para o alto. E quando você está triste? Você se encolhe. Vem para baixo, os ombros. Eu faço às vezes isso com o cliente até baixa assim, sabe? Curva um pouquinho as costas, abaixa o ombro. São os nortes. O norte das emoções, frente, trás, em cima e embaixo. Raiva, medo, alegria, tristeza. Gilson, eu não sei qual que é o dos nojos. É interessante que o que você está falando, de acordo com como o cliente vai falando e se apresentando, ou qualquer pessoa, você percebe essa situação. Sim. Né? Pela postura física, né? Uma pessoa que é muito assim, uma pessoa que é muito assim, fechada, né? Pessoa que está sempre, né, saltitando, está sempre leve. É bem interessante. Quer ver desafeto? É um fechamento, né? Eu me distancio, eu me fecho. Alguma coisa que o terapeuta falou causou fica essa assim. vontade de... Não é isso. O Gilson está falando que nojo vai para o lado. Sim, é isso. Agito, cubro o nariz. Queridos, esse é o conteúdo que eu tinha hoje para trazer e compartilhar com vocês. Espero que agregue de forma valiosa na vida de cada um e que vocês possam transmitir aí para os seus clientes, para os seus próximos, enfim, para quem vocês quiserem. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende um pouquinho mais. Sensacional. Obrigado, a gente agradece aqui. Mas, então, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter aí vamos, logo depois da resenha aqui, a gente vai bater um papinho, porque tem uma senha que a gente vai soltar, tá? Então, a gente vai fechar aqui a nossa aula de hoje, né? Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui sobre as emoções, né? Como tratá-las, como percebê-las também, né? Então, a gente só quero lembrar a todos para que sigam o nosso Instagram, porque assim vocês vão receber os comunicados das nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? E agradecemos a nossa professora aqui, a nossa colega, né? Não, para nós aqui já é professora. A Lu Santos. E a todos também que estão aqui presentes, né? E a você também que está escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, dê o seu like aí, porque você vai colaborar para o Praticadamente crescer cada vez mais e também para que essas aulas possam alcançar mais e mais pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!
A Sônia ela ia colocar alguma coisa aí, Sônia.